Muito bem. Esse exercício é para que a gente consiga praticar a nossa autoconexão com a comunicação não violenta. E a partir do primeiro exercício que você fez em relação a como você se sente em relação aos estudos de português, você vai conseguir compreender um pouquinho mais os caminhos e aprofundar aqui a partir dos conhecimentos da comunicação não violenta. Primeiramente, eu vou fazer uma breve explicação de como funcionam as ferramentas da CNV, e aí em seguida eu vou trazer um exemplo aqui relacionado às aulas de português, mas você também pode aplicar esse exercício para várias situações. Pode ser até para aula de matemática ou mesmo alguma situação que você esteja vivenciando na sua vida que esteja te dando algum tipo de desconforto, ok? Vamos lá. Bom, na comunicação não violenta, nós temos 4 componentes e 3 caixas de ferramentas, como costuma se dizer. Os 4 componentes são a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. E as caixas de ferramentas são a autoconexão, a honestidade e a empatia. Bom, o que seria uma observação num primeiro ponto? A observação é um fato, algo objetivo e comprovado por todo mundo que viu e ouviu aquilo, algo que aconteceu ou está acontecendo. A observação, ela é livre de julgamentos, mas o que acontece? Já vou avisando, geralmente as nossas observações, elas vêm com julgamentos. O que é importante é que a gente entenda que os nossos julgamentos não são a verdade absoluta, mas tem ali por trás daqueles julgamentos, eles estão querendo contar algo para nós. Então, vamos supor que a observação agora desta aula. Estamos tendo uma aula sobre comunicação não violenta. Isso aqui todo mundo consegue comprovar, quem assiste, quem ouve, quem vê o que está acontecendo. Agora, o que seria um julgamento? Ah, essa aula de comunicação não violenta é muito chata. Percebe? Quando eu trago algum tipo de qualificação para aquilo que eu estou vendo, ouvindo ou fazendo, eu estou julgando. Então, a observação é mais. A gente precisa realmente ter um momento ali de parar e refletir para conseguir entender, tirar, limpar os julgamentos, ok? Mas não se preocupe, porque os seres humanos julgam, todos nós julgamos, isso faz parte. É só necessário que a gente consiga entender a diferença entre observar e julgar. Sentimentos. Bom, dentro da comunicação não violenta, sentimentos e emoções fazem parte do mesmo escopo. Tá tudo junto e misturado e tá tudo certo mesmo. Mas um ponto muito interessante que a gente deve observar, porque os sentimentos eles têm a ver com as sensações e essas sensações elas muitas vezes se expressam no nosso corpo. Por exemplo, quando você está se sentindo ansioso, você começa a mudar sua respiração, você começa talvez sentir no seu corpo aquele tipo de tensão, com medo, né? Então, assim, comece a observar, por isso a importância de a gente fazer uma conexão com a respiração. Então, quando você for tentar entender o que você está sentindo, tome uma respiração profunda, feche os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente sai desse mundo visual. Os sentidos, eles nos conectam muito com o que é físico, com o que é material. Quando nós fechamos os olhos, nós vamos para o campo mental e emocional. A gente consegue entender um pouquinho mais as nossas emoções. E é muito importante também a gente entender que aquilo que a gente sente, as emoções e sentimentos, na verdade, eles são totalmente nosso, é uma autorresponsabilidade, porque nós temos a tendência de dizer, ela me fez ficar com raiva, mas na verdade, alguma atitude que aquela pessoa tomou, ela ativou algo que está em mim, e as emoções, elas fazem parte da gente também. A gente não pode negar senti-las, a gente precisa ouvi-las. Porque dentro da CNV, o que se diz é que os nossos sentimentos e emoções são mensageiros de necessidades que não estão sendo atendidas. Então, agora a gente vai entender o que são, né, a questão das necessidades não atendidas. Mas antes,
eu vou colocar aqui para que a gente dê uma olhadinha e vai ter no material em anexo, que vai ficar melhor para você visualizar, a lista de sentimentos e depois a lista de emoções que foram compiladas pelo Instituto CNV Brasil, a partir do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, mas também de outras pessoas que estudam a comunicação não violenta até os dias atuais. Muito bem. Olha só que interessante. Quando eu percebo, eu estou me sentindo triste. As emoções e sentimentos, eles têm intensidades. Aqui dentro dessa lista, elas estão agrupadas mais ou menos dentro daquele contexto que poderia ser, digamos, emoções irmãs. Por exemplo, aqui, eu estou me sentindo triste. Será que eu estou me sentindo desapontada, desencorajada, desanimada? Estou me sentindo sozinha? Então, o que que eu estou sentindo? Se eu estou com raiva, que tipo de raiva eu sinto? Pode ser uma agitação, pode ser uma chateação, pode ser uma fúria, né? Aquele ódio absurdo. Pode ser uma impaciência, pode ser um ressentimento. Quando eu estou me sentindo cansada, eu posso estar me sentindo talvez com estafa, esgotada, um pouco distraída. Quando eu estou me sentindo com medo, aqui eu posso estar sentindo talvez ansiedade, um pouco alarmada, um pouco preocupada. Comece a observar os seus sentimentos. Quando eu estou me sentindo confusa, o que será que é essa confusão? Será que é uma dúvida, uma certa agitação também, uma relutância de alguma coisa? O que que é isso? O que que é isso que quer me dizer? Onde eu estou sentindo essa sensação? Qual parte do meu corpo está, digamos assim, tensa, ou talvez eu possa até estar sentindo alguma dor específica? Se observe. Aqui nós temos mais algumas, né? Essas aqui já estariam, digamos, dentro daquelas sensações mais agradáveis. Quando eu estou me sentindo satisfeita, eu estou corajosa, empolgada, feliz, radiante. Quando eu estou calma, eu estou sentindo paz, tranquila, estou me sentindo confortável. Quando eu estou me sentindo amigável, animada, amorosa. O que isso me faz sentir no meu corpo? Percebe que até o nosso corpo já muda quando a gente está sentindo emoções e sentimentos que são mais agradáveis, ou como nós temos o hábito de dizer, positivos? Quando eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bem, tá tudo bem, o meu corpo relaxa. Porque é importante a gente entender que as nossas emoções e sentimentos produzem questões neurofisiológicas, químicas no nosso corpo. Então, nós podemos estar alimentando o nosso corpo com emoções muito agradáveis e com emoções muito desagradáveis que podem, inclusive, prejudicar e causar doenças. Isso já é comprovado cientificamente. Bom, dentro da CNV, o que eu acho fantástico são as necessidades. Por quê? Porque as necessidades, o Marshall entendeu, assim como vários outros teóricos de outras teorias, que as nossas necessidades, elas são humanas e universais, elas são necessárias. Todos nós temos, em algum nível, necessidades que precisamos preencher na nossa vida. Até tem a pirâmide de Maslow, né, que fala sobre, ali dentro daquela pirâmide, tem as necessidades básicas ali na base, depois vai alterando. Então, aqui você vai perceber, se você conhece essa teoria de Maslow, um pouquinho dessas necessidades também que estão relacionadas. Mas entenda, a questão das necessidades é que qualquer ser humano em qualquer lugar deste planeta Terra consegue entender essas necessidades. O que a gente difere, de fato, são as estratégias. As estratégias que eu uso para atender aquela minha necessidade. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de comunicação. Todos nós entendemos que sim, precisamos nos comunicar. Uma estratégia que eu uso é o celular. Mas o celular, ele é apenas uma estratégia. Existem diversas outras estratégias que podem atender esta minha necessidade de comunicação, percebe? Eu imagino que você deva dizer agora, não, mas o celular é essencial.
nos dias atuais. Será mesmo? Reflita um pouquinho. Aqui eu também trouxe, né, a lista das necessidades humanas universais e tanto a lista das necessidades quanto dos sentimentos, elas são listas em aberto, ou seja, você pode de repente não encontrar aqui nessa lista algo que esteja sentindo e tentar trazer coisas, criar de repente a sua própria lista, né? Olha só, aqui pensando na pirâmide de Maslow, né, as necessidades básicas do ser humano. Ar, obviamente, precisamos respirar, comida, água, saúde, abrigo, movimento, toque, cura, privacidade, descanso, bem-estar, espaço, presença. E aqui, ó, elas estão um pouquinho agrupadas, né? Mais ou menos dentro de uma ordem parecida daquilo que se precisa, mas são muitas as necessidades que nós temos. Aqui, ó, significado, sentido, direção, inspiração, enlutar é uma necessidade muito importante, ela tem a ver com o luto, mas aqui não necessariamente enlutar apenas quando perdemos pessoas ou animais de estimação, mas enlutar, de repente, um projeto que não deu certo, uma amizade que acabou, uma fase da nossa vida, porque nós temos várias fases da vida, não é verdade? Então a gente pode enlutar e é importante que a gente atenda a essas necessidades para que a gente possa dar seguimento na nossa vida de uma forma mais leve, ok? O último componente são os pedidos. Os pedidos, eles podem ser feitos tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas, porque nós passamos por todos esses três componentes anteriores. Eu já consegui entender, observei, entendi o que está acontecendo ali comigo, e a gente já vai entender como que a gente vai conectar esses quatro componentes, né? Eu já entendi o que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades que não estão atendidas ali, talvez se isso tenha a ver com uma pessoa, né, um contexto específico, ou comigo mesma. Então é importante eu saber que existe a possibilidade de fazer o pedido. E é muito importante que eu entenda que se eu vou fazer um pedido para outra pessoa, nem sempre esse pedido vai ser atendido e tá tudo bem, faz parte do processo. Porque se todos os nossos pedidos fossem atendidos, imagina como seria a vida, não é verdade? Bom, a caixa de ferramentas, também é chamada da árvore da CNV, ela tem a autoconexão, a honestidade e a empatia, que na verdade elas conectam tudo aquilo que a gente falou antes dos quatro componentes. A base dessa árvore, digamos assim, é a autoconexão. Então, quando nós falamos de comunicação não violenta, perceba que, primeiramente, nós somos violentos com nós mesmos. Como você se trata, não é verdade? Então, aqui é muito importante que a gente precisa entender, se entender, autoconhecimento. Sim, dá medo, com certeza. Mas não tem mais como a gente escapar disso, gente. É muito importante para tudo que seja na vida. Ai, nossa, mas é um estudo, é um curso de português, é uma aula de português. Não importa, você precisa ter conhecimento, você precisa juntar as tuas três inteligências, a tua inteligência racional, a tua inteligência emocional e espiritual, para entender qual é o sentido daquilo que acontece na tua vida. E a autoconexão aqui dentro da CNV é a base, porque aqui quando eu vejo, eu senti tal coisa, eu tenho necessidade disso e eu quero fazer esse pedido, eu tenho clareza, né? Eu trago clareza para minha vida. Honestidade é muito importante que eu seja honesta comigo mesma, comigo mesmo, porque às vezes eu posso não dar conta. Eu me autoconectei e eu percebi que dentro daquele contexto talvez eu não sirva para mim. Quantas vezes a gente vai fazendo as coisas por fazer, não é verdade? Então é muito importante que a gente consiga expressar nossa honestidade, porque a honestidade ela tem a ver com isso, é um contrato em primeiro lugar com nós mesmos, né? Porque eu também tenho escolhas. Tipo, quando eu começo a ser honesta comigo mesma, de repente eu tenho problema em dizer não. Será que eu preciso dizer sim o tempo todo? Então eu me conecto comigo para conseguir expressar essa minha honestidade. Ela é muito importante e é uma questão de prática, porque muitas vezes a gente acha que é honesto e às vezes a gente não está sendo honesto com os nossos valores, com os nossos ideais, porque aquele contexto exige que eu seja daquela forma e eu vou fazendo tudo de modo automático. Faz parte da vida, né, gente? Vamos refletir.
Bom, e por último, a empatia. Muito bem, a empatia é a base da comunicação não violenta, da inteligência emocional e de que uma das competências que está sendo exigida no mundo atual, não é verdade? Então eu preciso aprender a oferecer empatia, primeiro para mim mesma e segundo para outra pessoa. Essa empatia ela pode ser oferecida tanto em silêncio quanto em voz alta. De repente, a pessoa está com um problema, eu posso oferecer a ela uma escuta empática. Mas uma escuta empática é estar presente, é ouvir o outro a partir do coração, é estar ali compartilhando, entendendo aquela pessoa. Ela está sentindo uma dor, eu preciso acolher essa pessoa, certo? E, primeiro, autoempatia. Porque muitas vezes eu não vou conseguir encontrar empatia no outro e eu preciso me dar essa empatia, eu preciso ter, dentro dessa minha autoconexão, oferecer a mim mesma essa autoempatia. Então vamos lá fazer um exemplo de exercício para a gente aplicar a CNV dentro do contexto do nosso curso de português com emoção. Bom, por exemplo, a pessoa diz: eu odeio as aulas de português. Aqui a gente já sabe que vem, né, essa frase, ela tem ali um julgamento e talvez ela esteja demonstrando uma emoção, mas a gente precisa analisar ela para de fato entender o que significa, né? O que a gente faz quando a gente está dizendo eu odeio as aulas de português. Qual, por exemplo, seria num primeiro momento? Eu preciso fazer uma autoconexão e tentar entender a observação que pode ser feita a partir desse julgamento. Porque lembra que eu disse, o julgamento vem primeiro. Então, como é que eu posso limpar esse julgamento para compreender o sentido do fato, o que está acontecendo ali naquele contexto? Aqui, por exemplo, a gente pode dizer: de repente, no último semestre, quando eu tinha aula de português, eu me dispersava das aulas e eu ficava no celular. Então, isso aqui está me contando. Uma pessoa poderia dizer isso: olha, a Carla ficava no celular o tempo todo durante a aula de português. A Carla ficava dispersa durante a aula. Percebe que aqui outras pessoas poderiam comprovar, não tem a ver necessariamente com os teus julgamentos e as tuas emoções ainda. É uma observação, um fato. No último semestre eu faltava às aulas de português porque eu não tinha vontade de assistir. Percebe? Quais os sentimentos estão envolvidos nesse contexto? Lembrando que os sentimentos são mensageiros de necessidades. Quando eu digo que eu odeio as aulas de português, será que é realmente ódio que eu sinto? Ou olha lá naquela lista de necessidades, né, de sentimentos e procura entender. Será que é uma irritação? Será que é uma dúvida, uma relutância? Será que é uma frustração? O que eu sinto quando eu estou assistindo uma aula de português? Esse curso, quando fala sobre estudar português, o que eu estou sentindo? Porque quando a gente vem aqui, às vezes a gente coloca o sentimento, ele é um julgamento, e talvez não necessariamente eu possa odiar as aulas de português. É por isso que a autoconexão é extremamente importante. E aqui, obviamente, a honestidade. Eu preciso ser honesta comigo mesma. Será que realmente é ódio? Tudo bem, se é ódio, eu preciso entender de onde vem esse ódio, certo? A gente vai fazendo uma análise cada vez mais profunda. E nem sempre é gostosinho da gente fazer isso, né, gente? As necessidades. Quando eu digo que eu odeio a aula de português, será que é uma necessidade, talvez, de clareza minha que não está sendo atendida? Clareza porque eu não consigo compreender, talvez seja uma necessidade de compreensão também. Por que eu estudo português? Qual é o sentido disso, né? Ou qual é a motivação que me faz entender que português é importante para minha vida? Procure lá na lista de necessidades, quais são as necessidades não atendidas. E quando você, por exemplo, eu tenho clareza, agora eu entendi por que eu preciso estudar português. Como é que eu me sinto? Talvez eu ainda sinta um pouquinho de sentido. Quando eu tenho clareza, eu tenho sentido, eu ganho sentido na vida. Eu ganho sentido do porquê que eu tenho que ficar ali sentado assistindo aquela aula ou lendo aquele livro. E se eu ganho sentido, o que eu ganho? Ora, se eu ganho sentido, eu consigo me motivar, talvez. Faça essa autoanálise, vai percebendo as suas camadas de como que você vai entender as suas necessidades e sentimentos a partir das aulas de português. E por último,
Será que após toda essa autoconexão, essa honestidade que eu trouxe aqui, né, a partir dos componentes de observação, sentimentos e necessidades, será que de repente eu consigo fazer um pedido? Pode ser para mim mesma ou para outra pessoa. Mas aí aqui é importante eu entender, né, que será que eu já me ofereci empatia o suficiente? Será que eu tenho que oferecer empatia para alguém? Talvez para minha professora da aula de português, que eu tanto detesto e não consigo perceber que existe um contexto ali daquela pessoa também, né? Eu posso oferecer empatia para aquela pessoa. Ou eu posso até fazer um pedido. Aqui no exemplo, eu trouxe, ok, eu escolhi, eu fiz todo esse processo de autoconexão, de honestidade, e eu escolhi oferecer empatia para mim mesmo, dizendo, ok, eu agora preciso entender qual é o sentido de estudar português. Então, eu vou expressar minha honestidade para minha professora. Porque português é uma matéria obrigatória, eu não tenho como fugir dela, então eu vou conversar com a minha professora. Aí eu posso chegar para ela e falar: olha, professora, eu senti que, na verdade, eu tenho um pouco de dúvida e até mesmo irritação quando estou assistindo uma aula de português, mas é porque eu não consigo compreender, eu tenho uma necessidade de compreensão e de sentido que não estão sendo atendidas, e eu gostaria de pedir a sua ajuda para que eu pudesse entender, né, um pouco mais sobre a matéria que está sendo explicada. Enfim, você pode escolher isso ou você pode fazer essa escolha de pedido a você mesmo. Ok, eu vou de repente buscar estudar um pouco mais português, dar uma olhada em vídeos de por que a língua portuguesa é importante dentro dos estudos, quais são as diferenças de linguagens, da fala, da escrita, por que é importante eu entender isso? E a partir disso, eu consigo compreender o contexto maior. E aí, depois que você fizer esse exercício, você vai contar aqui nos comentários como você se sentiu, se esse exercício foi bom, se ele te trouxe de fato coisas interessantes a se pensar e a se refletir em relação ao porquê, no caso aqui do nosso exemplo, você não gosta das aulas de português. E se a partir de agora você consegue perceber outras possibilidades, outras estratégias para atender às suas necessidades. Eu desejo que você tenha tido um ótimo exercício